Ei, que bom ter você conosco em mais um episódio do Espaço Aberto. E hoje nós vamos falar como valorizar o seu imóvel através dos móveis planejados. Às vezes você tem um imóvel que está lá parado, não está vendendo, você pode lucrar muito mais com os móveis ideais para o seu apartamento. Então já fica conosco, curta, compartilhe esse vídeo que a gente vai ter uma conversa muito boa nesse episódio. Bem-vindo ao espaço. E para contar para vocês como os móveis planejados podem valorizar o seu imóvel, eu convidei uma arquiteta e amiga, Elisa Cavicchioli, isso aí, da Dona Ambientes Planejados, para estar aqui com a gente conversando e explanando mais esse assunto. Tudo bom, Elisa? Tudo certo. Boa noite. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Elisa, sou arquiteta, sócia proprietária da Dona Ambientes Planejados e hoje eu vim a convite da Lid conversar um pouquinho com você sobre os móveis planejados. É isso aí. Elisa, conta um pouquinho, pra gente começar, um pouquinho da tua história dentro dos móveis planejados, né? Tu é arquiteta de formação. Certo, então vamos lá. Eu me formei ainda no Rio Grande do Sul, né? Eu sou natural do Rio Grande do Sul, então eu me formei na UPF. Posterior a isso, eu já iniciei uma pós-graduação em interiores pelo IPOG. E aí a gente veio eu e o meu esposo, né? Meu esposo hoje, nós viemos pra cá, viemos pra Itajaí. Então foi um mundo totalmente novo pra nós em relação a pessoas, a conhecer, né? E nós trabalhamos, enfim, com arquitetura, com interiores. Aí em 2023, eu descobri que eu tava grávida. Né? Então, em 2023, eu descobri que estava grávida. E nós tivemos uma conversa em que nós gostaríamos de ter algo um pouco mais sólido, né? Justamente por conta da Catarina. Então, aí que veio a busca, né? Pelos móveis planejados, que foi uma ideia que já tinha sido passado pela nossa cabeça logo que a gente se formou, né? Mas não tinha aquele gás que, né, que um filho te dá. Então, a gente começou ali buscando algumas indústrias, né? Fomos visitar algumas indústrias, procuramos um produto que seria semelhante ao que nós gostaríamos de oferecer, né, para os nossos clientes. E então, surgiu a Dona, né? Então, a Dona surgiu junto com o início da minha gravidez ali, da Catarina. Né? Nasceram dois projetos, filhos, né? Dois assim filhos. que eu digo, nasceram 2 filhos. Então, nasceu a Catarina e nasceu a Dona, que também é nossa filha. Hoje a gente tá aí no mercado com 2 anos e pouquinho, né? Já atendemos alguns clientes, né? Já temos um caminho ali. Claro que são muitos erros, muitos acertos, é uma caminhada, mas nós estamos muito contentes com os resultados. Ótimo, ótimo. Faz e parte. é uma coisa que nós amamos fazer. Então, quando tu ama fazer, não é um trabalho. É, né? Acaba sendo só algo a mais que tu tá ofertando ali. É um privilégio acordar e poder trabalhar com o que tu gosta. Deus. É um privilégio. Aquela hora extra a mais, ela não é hora extra, né? É a dedicação total pra ver aquilo finalizado, né? Pra conseguir realmente fazer com que aquilo esteja finalizado. E dentro da tua experiência, né? Como arquiteta, com os móveis planejados, o que tu entende, o que tu consegue ver, o quanto os móveis, eles valorizam o imóvel? Eles valorizam consideravelmente, eu diria. Então, vamos lá. Hoje, nós estamos em uma região, né, muito privilegiada, em que o metro quadrado é o metro mais caro do país, né? Então, hoje, um apartamento cru, só a casca que a gente chama, né? Ele tem um valor de mercado. Quando a gente implementa uma mobília, principalmente uma mobília planejada, ele já tem uma valorização maior, né? Por quê? Porque aquele imóvel, ele já está sendo otimizado o espaço, ele já está sendo ambientado, né? Então, tanto para o comprador como para o inquilino, aquilo é um privilégio. Já ter o imóvel montado é um privilégio, né? Então, com certeza, ele valoriza mais, otimiza o espaço. Né? Eu falo que para aluguel, os móveis planejados, eles aumentam o valor do aluguel e acabam valorizando mais porque tu tem menos desgaste de montagem, desmontagem dos itens que pode vir com o inquilino.
Sim, com certeza, com certeza. Ali a gente tem uma estatística aqui em torno de que os imóveis, eles são no mesmo bairro, né? Às vezes até no mesmo empreendimento. Quando eles estão vazios, eles têm uma procura muito menor do que quando eles têm, no mínimo, aquela cozinha planejada, sabe? Cozinha, banheiro. Isso, banheiro planejado, né? O restante ainda o inquilino consegue colocar, Adaptar né? bem, Fazer essa adaptação ali conforme, né, a metragem. Mas a cozinha, os banheiros, eles procuram no mínimo, né? Então, a locação se torna mais rápida, né? E o valor de locação, ele aumenta. Então, se você tem um imóvel, você vai fazer esse investimento para locação, né? Para locação anual, que eu digo, né? Porque o Airbnb, ele precisa estar pronto, daí esse é outro assunto. Mas para locação anual, ele precisa ter no mínimo algo que seja confortável, além de ser muito mais rentável. Sim, né? sim. Então, sim, ele tem essa valorização, tanto na compra quanto na locação. E aí o proprietário tem um imóvel, aluga e resolve vender. Aí na venda também. Ele tá com os móveis é um valor, ele tá sem os móveis é outro, né? Com certeza. Então, hoje no mercado a gente tem um pico, né? Então, por exemplo, o imóvel na planta, ele tem um valor. O imóvel finalizado, ele tem outro valor. O imóvel, depois de uns anos, ele tem outro valor. Mas quando ele já tá mobiliado, pronto, móveis, pedra, decoração, todo ambientado, digamos assim... a sensação do comprador é que ele não vai ter que investir mais. Não é só a sensação, né? É a verdade. Então, ele não vai ter que investir um valor extra na mobília, enfim, no restante, né? Então, o móvel vai ser investido aquele valor, vai ser pago os encargos, impostos e findamos por aí, né? Se o imóvel ele está cru, você ainda não tem um parâmetro de quanto que você vai gastar. Né? Então, daí ele precisa de acompanhamento de um arquiteto. Enfim, mas ele não tem esse parâmetro, né? Então, sim, a venda ela é muito mais rápida, né? Até porque faz com que a pessoa ela tenha aquela sensação de eu me vejo morando nesse lar. Isso. Eu me vejo cozinhando nessa cozinha, eu me vejo com os meus filhos nesse lugar. Então, ele tem aquele apelo emocional também, que valoriza e potencializa a compra. E a pessoa já pode se mudar, né? Amanhã... Sim, eu pego as minhas malas e eu já entro. Já entra, já é um apartamento pronto para morar. Sim, com certeza. E os apartamentos, vamos combinar, eles estão cada vez menores. Então, principalmente a área da cozinha ali. Quanto mais planejado, quanto mais bem feito, mais valorizado é. Porque muitas vezes as pessoas entram no imóvel e falam, não dá, porque eu não vou conseguir botar minha geladeira, o fogão, a pia que é muito pequeno, como que eu vou fazer? Então, sem o móvel, né, sem o planejamento, o móvel planejado ali no apartamento, às vezes as pessoas não conseguem enxergar o potencial que tem, né? Não. E às vezes acabam optando por um apartamento que já tem os móveis, justamente porque ela já consegue visualizar, né? Sim, tem muita com gente que não certeza. tem essa... E é natural, né? Ninguém é obrigado a ter essa percepção. É normal, né? Essa percepção de espaço. Então, isso ajuda muito na hora de comprar, da escolha do imóvel. Com certeza, porque hoje, digamos assim, a gente tem os apartamentos ali numa faixa entre 50 e 70 metros quadrados. Hoje ele é o padrão, né, brasileiro, A maioria. da classe média, né? Então, um apartamento, às vezes, de 50, 54, 58 metros quadrados. Para um casal, um filho, um cachorro, né? Então, às vezes, não. Ele é, com toda certeza, um ambiente que tu precisa ver todas as possibilidades. Então, eu tenho que usar de uma forma positiva, digamos assim, a inteligência, a criatividade, né? Para que a gente consiga achar soluções no mobiliário em que a gente entenda a forma de vida da pessoa, o estilo de vida da pessoa e aquilo se adapte. Então, por exemplo, hoje, incansavelmente, todos os meses eu atendo pelo menos 4 pessoas que nos falam assim, é muito apertado. Eu não vou conseguir colocar todas as minhas coisas lá dentro. Eu vou ter que me desfazer de muita coisa. Então, de certa forma, também te dá uma dor no coração de tu ouvir isso, porque, poxa, é a vida da pessoa, né? Às vezes tem
porta-retratos, tem álbuns de fotografia, tem lembranças, Coleção. recordações, tem utensílios que tu não quer se desfazer, né? Então, hoje o nosso papel realmente é otimizar a máxima quantidade possível de espaço, né, de armários, de guarda-roupa, de cozinha, de eletros, para que aquela pessoa consiga viver, ela e a sua família, naquele ambiente com o estilo de vida dela, sem precisar se desfazer. Né? Quanto menor o ambiente, mais planejamento ele necessita. Com certeza. Mais estudo de profissional, mais dedicação, né? Com certeza. Para atender a funcionalidade, né, do espaço ali, a rotina da família e também tudo que ela tem para guardar. Sim, com certeza. O que acontece muito é, às vezes também, né? Não sei se tu pega também cliente assim, que ele te pede uma gaveta de maquiagem. Quando tu vai ver, a pessoa tem 3 gavetas de maquiagem. Tem muita. Então, tu entender bem qual que é a rotina da pessoa, coleção, se ela tem alguma coleção, se ela quer deixar a coleção exposta, se não quer deixar a coleção exposta. Tudo isso muda e traz uma personalização ali para o ambiente, né? Que também é essencial, essa personalização. Com certeza. Então, geralmente, né, dentro da empresa, assim como tu havia falado, o nosso segmento realmente são os planejados. Então, quando um cliente chega já com o projeto pronto, a gente só dá seguimento do projeto. Quando o cliente precisa fazer o projeto, a gente precisa ir a fundo nesses detalhes. Quantos sapatos? Porque às vezes é 10, às vezes é 15, às vezes são 30 pares de sapatos. E a gente já fez assim, ó, um closet em que tinha mais sapateira, espaço para sapato mesmo, né? Do que espaço para roupa, camisa, enfim, roupa íntima. Então, é muito comum. Tu entra dentro... Concorda comigo? Tu entra dentro da vida. Tu abre uma porta... Isso. Que ninguém mais tenha... Muitas vezes as pessoas não têm acesso, né? É uma intimidade que tu cria com pessoas estranhas. Não, às vezes nem os clientes sabem que tem tanta coisa, né? Não sabem. E a nossa função hoje realmente seria otimizar o espaço para conseguir fazer com que as necessidades sejam atendidas. E é um desafio, eu te digo que é um desafio, mas projetar mobiliário para ambientes menores é mais fácil do que projetar mobiliários para ambientes maiores, né? Porque o espaço pequeno, ele é aquele espaço, a gente consegue projetar ele mais rápido, assim, e entender o que vai ser colocado naquilo. E quando o espaço é muito amplo, ele te dá um viés maiores de opiniões, opções. E aí tu fica... Possibilidades, aí tu fica naquela intenção de conseguir fazer o melhor. Só que tem muitas possibilidades naquele melhor. O ambiente pequeno, ele não te dá tantas opções. Então, ele é mais fácil de projetar. Sim. Né? Apesar de ser pequeno. Até questões de tomada, interruptor, um ambiente menor acaba te limitando. Sim, com certeza. Né? Questões dessas alterações que muitas vezes os clientes não querem, porque também agrega um custo ali. Então, tem que estar ligado em tudo, né? Tem que estar ligado em tudo. E hoje as construtoras, elas já têm uma padronização, né? Então, por exemplo, não é todo mundo que gosta de seguir aquela padronização de layout que a construtora entrega, né? Então, a gente já teve clientes que fizeram todo um movimento ali de rebaixar a parede, para abrir cozinha, integrar, de trocar ponto de tomada, é muito comum. Ponto de TV e ponto de internet, ponto de home de parede, sabe? Porque aquela parede, ela é muito pequena. Então, hoje, a gente também lida com os layouts... As alterações... que precisam ser feitos dentro do que a construtora entrega. Porque, assim, é muito parecido. Por conta da metragem quadrada... É muito semelhante um empreendimento do outro, e aí tu sabe que o cliente não vai querer aquela forma de planta, aí tu já tem que rever, né? Então, isso também tá acontecendo muito no nosso mercado, né? De pedirem essas alterações. Que é personalização também. Que é a personalização, com certeza. E vocês, além de lidar com essa alteração, tem que lidar aí com o eletricista. Sim. Né? O arquiteto, vários fornecedores
Porque dentro do móvel, é que muitas vezes as pessoas pensam, é o móvel, chegar a instalar. Não, dentro do móvel é a fiação elétrica, né? É às vezes alteração de ponto que não se faz na parede, se faz através dos móveis, né? Dependendo ali da quantidade. É muito engraçado isso que tu falou agora, até me abriu uma visão que é muito engraçado, porque realmente as pessoas, elas... Quem não trabalha com arquitetura ou com construção, eles acreditam que, Elisa, quando que vai chegar os móveis? Os móveis chegam em tal dia, então a gente tem esse processo, tem da empresa e tal. Tá, então se ele chegar na quinta, na segunda ele já tá pronto, né? E não, né? A gente tem um tempo de montagem que eu diria que é o foco principal do nosso negócio. Pra ele ser bom ou não é a montagem, né, dos móveis, que é a execução, né? Então... Ali tu tem um tempo e tu precisa trabalhar com outras especialidades. Então, sim, vem o eletricista. Troca o ponto. Às vezes tem que vir o pessoal da internet pra colocar o molde no lugar certo. Então, tu tem mais aquele tempo de esperar. Então, tem um encanador, porque eu não quero a máquina aqui. Então, a gente vai fazer essa remoção de ponto, vai alterar esse ponto da máquina, né? Então, são situações em que, às vezes, levam mais tempo. A obra, ela não consegue ser feita... né, do dia pra noite, então envolve sim outros segmentos, né? Com o arquiteto, às vezes é muito mais fácil, porque daí ele que faz essa compatibilização, né? Aí quando o projeto já vem pronto também, a gente já tem esse viés de, o projeto é assim, então o arquiteto já pensou em toda essa parte. Obviamente que quando o cliente chega sem arquiteto, a gente faz, né, com toda a responsabilidade profissional que a gente tem, essa compatibilização, mas ela existe, né? Então, obra em si não é confortável, não é confortável pra ninguém. Mas o resultado final tem que ser. Então, pro resultado final tem ser confortável ou ficar da forma satisfatória, ele leva todo esse passo do eletricista, do encanador, do pintor, do gesseiro, dos móveis, da pedra, depois dos móveis soltos e daí da decoração. E tu falou uma coisa que é bem certa. A parte mais demorada, mais trabalhosa e requer mais atenção, muitas vezes, é realmente a montagem. Até ia perguntar pra ti, né? A diferença de planejado para marcenaria. O material do planejado, ele já vem todo compatibilizado com o projeto, todo fitado. Ele vem pronto da fábrica. A montagem ali, ela é muito mais minuciosa, né? A questão de tu também utilizar as ferramentas adequadas, fazer a montagem no local, eu vejo isso, né? Dos móveis planejados, é realmente a parte mais técnica e demorada, porque o material, ele vem pronto, mas ele não vem montado. Não vem pronto montado, né? Não. Então, o que a gente sempre fala em relação a isso? Quando a gente fecha um projeto... por exemplo, você chegou com um cliente com o seu projeto lá. O projeto, ele é só um projeto. O que você vai comprar de mim é um produto que ele não existe ainda. Ele vai existir. O que você vai ver no meu showroom é o meu produto. Mas o produto que eu vou vender para o seu cliente, ele não existe ainda. Ele vai existir. Então, até aí tá tudo certo. Até a conferência, até a implementação, tá tudo certo. Chegou na montagem, cada detalhe de montagem ele tem que ser bem feito. E volto a te dizer, existem muitos erros e acertos que tu faz no meio do caminho, porque não é um processo simples, né? Além detalhes. Tem muitos detalhes, tu nunca sabe o que você vai esperar. O que te espera naquele local? Qual que é a surpresa que tu vai encontrar? Se a parede é torta, se o chão não tá no nível, como é que tu vai nivelar esse móvel? Isso ninguém vê, né? Porque é um processo interno, né? Que acontece ali. E que pode acontecer ou não. Ou não. Tu tem que estar... Tem que estar esperando sempre, né? Esperando sempre, Tem que estar esperando. Mas o móvel em si, diferente da marcenaria, geralmente o processo de marcenaria, eles produzem o móvel e uma grande parte do móvel ele já chega montado na obra. Né? Então, a caixaria ele já chega montada, o armário já chega uma boa parte montada, então ele já sobe montado. E eu achei muito engraçado que um dia eu conversei com uma arquiteta e ela fechou os móveis conosco e ela me disse assim...
Elisa, eu não sabia que era assim a montagem. Eu não sabia que tinha esse resíduo, que tinha corte, né? Porque as peças do planejado, elas vêm todas, uma por uma. Então, uma gaveta vem todas as partes da gaveta embalada. Com cantoneira, com papel bolha, identificação, né? Então, é um quebra-cabeça que o montador, ele vai montando, né? Então, todas as peças, elas vão enfitadas de fábrica, né? Com garantia. Então, quebrei uma lateral da gaveta, ela veio amassada. Então, a gente sabe que aquela lateral da gaveta é a dimensão tal, na cor tal, na espessura tal, do MDF ou MDP tal. A gente já pede a garantia, a troca dessa peça, né? Então, é um processo diferente, obviamente, né? Mas é um processo que talvez ali na montagem ele leve um pouquinho mais de tempo. Né? Mas obviamente que ele tem uma qualidade, sim, a qualidade de uma indústria. Sim. Então, né, a gente tem todo esse viés ali, né? Que ele demora um pouquinho mais na montagem, mas o produto ele é um pouquinho diferente também. A questão de vir, né? Tudo pronto da fábrica, isso também, de certa forma, agiliza um pouco a parte da produção. Às vezes a produção da marcenaria, como ele vai montar lá na marcenaria, e às vezes desmonta, dá errado, refaz. Na questão dos planejados, é algo que já vem até mais seguro para a obra, ao meu ver, né? Porque como vem cada peça embalada, então não importa como veio transportada, as peças vêm mais seguro. Com certeza. Então, o que acontece geralmente, né? Processos. Então, eu vou te falar hoje, Lídia, dos processos da loja, né? Em si, da fábrica, né? Nossa fábrica é Inusitar. Então, hoje, graças a Deus, a gente trabalha com uma indústria que ela sempre nos deu respaldo, né? E o que acontece geralmente que o pessoal tem uma dúvida? Por que a marcenaria tem um valor diferente da indústria, né? Então, começa justamente por aí. Então, o tempo de produção, ele é muito mais rápido. Por quê? Porque é uma produção industrial. Então, são máquinas, né? São máquinas, né? Não é um marceneiro lá cortando. São máquinas, são né? São máquinas. Obviamente que o marceneiro, ele é uma mão de obra mais artesanal, né? E a indústria, por ser industrial, ele consegue. A gente tá com um tempo de entrega hoje entre 20 e 40 dias do produto. É muito rápido. Muito rápido. Porque nessa época do ano, principalmente, acaba que às vezes chega muito rápido o produto. Né? Então, aí chega depois. Obviamente que tem a questão da montagem. Mas, além de ter essa questão da fita borda, que ele é fitado de todos os lados. Então, isso dá uma garantia a mais. A indústria e nós, como loja, nós damos esses 5 anos de garantia. Muito então, bom ressaltar isso. Então, essa diferença de valor também, ela se dá porque, eu tô com eu fiz a minha cozinha inteira, e aqui eu tô vendo que o meu móvel, né, a minha prateleira, a minha porta, ela tá amarelando. Opa, peraí, não é pra isso acontecer. Né? Eu tô nesses 5 anos de garantia, eu vou lá, vou ligar pra Elisa, a gente vai conversar, enfim, pra ver o que aconteceu, né, nesse caso. Né? Então, dentro desses 5 anos de garantia, dentro dessa diferença de valor que todo mundo se questiona, também estão esses 5 anos de garantia. Também estão esse respaldo. Aquela gaveta emperrou, aquela dobradiça, aconteceu alguma coisa, a gente vai lá, a gente faz essa troca, né? Então, tem uma certa diferença, assim, entre marcenaria, né? Aquela coisa de marcenaria e planejados de sempre, né? Mas a questão de garantia que a marcenaria não dá, a gente consegue dar esses 5 anos. Porque a indústria também nos auxilia nessa questão. E isso também é garantia do trabalho certo de vocês. Com certeza. E no pós-entrega, né? Na pós-venda. Na pós-venda, né? Eu acho que uma coisa que eu sempre falo para todos os clientes, assim, quando vem às vezes com orçamento, como que é o pós-venda? Beleza, o preço é barato, mas e o pós-venda? Porque não é só tu comprar e adquirir o produto, né? E depois, se tiver algum problema, se tiver compatibilização, ou a Elisa foi lá, montou um móvel e a gente tem que desmontar porque não foi passada a fiação, né? Então o que acontece? Já acontece muitas vezes acontece, né? De tipo assim, aqui
Por mais que a gente tenha um processo de loja em que a gente sempre conversa com o cliente, explica todas as situações, às vezes o cliente ele não tem aquela visualização do produto montado, né? Então, tem muitas coisas de ajuste que se não estão no projeto, foi aprovado, não estão no projeto, mas o cliente não quer assim, então a gente vai lá, a gente refaz o nosso trabalho, o montador vai lá, então é tempo para nós, né? É uma questão de tempo, trabalho, agenda do montador que poderia estar em outra montagem, a gente retorna para aquele cliente. Porque se não tá entregue conforme as necessidades dele, não tá certo. Ele vai passar quantos anos naquela casa, quantos anos naquele apartamento, quanto que ele investiu lá. Ele investiu considerável aquele valor, né? Então, hoje, o que a gente vê precisa voltar, a gente volta, né? E essa questão da garantia, então, é muito bacana porque hoje a gente liga, né? Pro cliente, a gente diz, você tá ainda na garantia, então a gente tá com 5 anos de garantia aí. A gente pode fazer uma visita tal dia, então a gente vai, mesmo que o cliente não nos solicite, a gente ajusta uma porta, outra porta, sempre dá aquela desnivelada de porta, que é normal, então a gente ainda faz esse trabalho recorrente anual dentro desses 5 anos. Muito bom. Né? Não, até porque às vezes o cliente esquece. Sim. Que tá na garantia. E esquece, às vezes precisa. E precisa, E precisa. Porque é normal, né? Essa diferença ali não adianta. Ela acontece, né? De uso. É uma questão de uso. Então, esse contato também pra nós, de uma forma, ele é bom, né? A gente consegue manter o contato com aquele cliente. Futuramente, lembra... Eu preciso, então essa parte comercial ela também fica ali, né, sendo alimentada. Voltando um pouquinho ali na valorização do imóvel, né? Faz diferença o móvel ser planejado ou não planejado, de marcenaria, para valorização? Para valorização do imóvel, eu acredito que sim, né? Porque quem conhece o móvel, quem entra dentro de um apartamento, ele vai ver alguns acabamentos, né? E um diferencial mais grotesco, que eu diria, entre realmente a indústria e a marcenaria, é a questão da fita de borda. A nossa fita de borda, hoje, ela é uma fita de borda que ela é colada em alta temperatura, né? É a fita ABS que eles chamam. Então, é uma fita que ela não descola facilmente. Quando ela é colada, as bordas da fita borda, então a peça em MDF ela fica 45, né? Uma peça, o canto da fita MDF ela fica 45. Quando tem a fitadeira de borda manual, ele não sela 100% essa peça. A fitadeira de borda, ela faz o recorte certo e ela faz essa selagem completa da peça. O que faz com que o acabamento ele seja melhor, né? E propicie com que, deu um leve vazamento, né? Então, não aquela incha, peça não vai... ela preserva mais tempo, né? Ela preserva, com certeza. Com toda certeza. De umidade, daquele vazamento superficial. Eu digo superficial, né? Sim. Superficial, que não vai ficar horas lá, mas ela sela melhor a peça. Ainda mais se a gente tá falando de áreas úmidas, né? Como cozinha, banheiro. Com certeza. Olha só, lá no meu apartamento hoje, né? Quando a gente adquiriu ele ali, ele já tinha os planejados, que era marcenaria. E eu acho muito engraçado, porque arquiteto mexe em tudo, né? A gente veio com a mão. E no banheiro, né? Ele não tava fitada embaixo. Então, ele tava com o MDF cru. E aí, tu já na cara, tu já sabe, né? Tu já entra e tu já vê que é marcenaria. Então, por exemplo, tem muita umidade. Isso vai fazer com que a peça, ela, né, estufe. E aí, tu perdeu. Tu vai ter que desmontar o móvel, desmonta a lateral, desmonta tudo pra conseguir. Peças que eu digo que sempre estão propícias a sofrer vazamento. Prateleira de banheiro, prateleira de cozinha, que é o que a gente mais vê que tem problema de umidade, de infiltração, né? Então, com o planejado isso não acontece, né? Não acontece. Então, por exemplo, acabamento, a gente tenta no máximo possível fazer esse acabamento de móvel, né? De áreas úmidas, de uma forma em que não fique nem encostando na parte inferior, né? Então, que as prateleiras não fiquem encostando, apenas o fundo, ele seja feito com acabamento, né? Para que não corra esse risco. E por isso a importância do móvel planejado para o imóvel de investimento. Porque tu pensa tu fazer a cozinha, o banheiro,
Ah, legal, foi barato, o imóvel tá alugado, vai vender, mas principalmente para alugado, daqui a um tempo. A gente sabe que quando é aluguel, dificilmente a pessoa tem um cuidado da pessoa que vai morar, né? Com certeza. Então a gente já sabe que às vezes o cuidado não é dos melhores, ou até quem vai morar, né? Dependendo da pessoa que vai limpar, é aquela pessoa que joga água, né? Que tem muitas. Tem muitas por aí. Então, é o teu imóvel. Tu investe nele, tu quer a durabilidade. Tu quer rentabilidade, mas tu também quer a durabilidade. Sim, com certeza. Então, a gente sempre salienta essa questão, principalmente para investidor, né? Foi um caso bem legal que aconteceu na loja ano passado. A gente conheceu um casal muito querido mesmo. E eles não moram aqui, né? Eles são de Toledo. E a intenção deles era morar na praia, enfim, mas eles resolveram mobiliar aquele apartamento para Airbnb, né? Então a gente fez ali todo o apartamento deles com materiais de primeira qualidade, justamente porque a intenção talvez seja daqui a uns anos vir morar. E a gente sabe que se a gente colocar uma corrediça que não seja tão forte, né? Um pistão que não seja de boa qualidade, uma chapa de MDF que não seja boa com a fitagem certa, aquilo não vai durar muito Até tempo. o puxador. Até o puxador tem que ser o puxador ideal, senão o puxador sai na tua mão. Nesse caso, eles optaram, por exemplo, já pensando nessa diretriz, pelo puxador cava, que é aquele puxador que, né, tu não tem o puxador em si, a própria porta é o puxador. Então, todo o projeto foi feito com esse cuidado de ter uma durabilidade com outras pessoas usando, né? Ótimo. Então, ali a gente já conseguiu identificar a necessidade, ofertar o produto, né? E eles entenderem o valor desse produto. Né? E ficou bem bacana o resultado. Ficou um resultado bem bom. Eu acho que é isso. É esse cuidado de tu entender a necessidade do cliente. Pretende vir morar? Também vai ser uso? Eu uso de Airbnb, mas verão eu também venho. Então, é um uso misto, né? Uso misto, com certeza. É um uso misto. Então, tu tem que ter esse cuidado, porque vai ser a casa do cliente por um tempo e também de outras pessoas. Outra coisa que eu ia te perguntar também, que tu falou ali, a questão de Airbnb, né? Como tu tem a garantia de 5 anos, pra Airbnb também serve. Com certeza. Para aluguel de temporada, né? Todos os projetos que a gente faz na loja, eles saem o cliente sai, contrato assinado 5 anos de garantia, né? Isso muitas marcenarias não têm. Não tem, não. Né? Então, isso a gente tem esse contrato assinado com 5 anos de garantia. Essa revisão que a gente faz anual também serve para Airbnb. De entrar em contato. Que é muito mais necessária para Airbnb do que para apartamento do cliente final. Isso. Por isso que eu te perguntei. Certeza. A gente sabe que a gente vê notícia de Airbnb, pessoa que, né, chega... claro que eu não sei se entraria, né, caso de nítida depredação, né? Mas a gente sabe que cuidado, tem gente... Né? Isso, falta de cuidado de abrir, de fechar, de bater. Sim. Ela acontece, né? Então, ela acontece. A gente sabe que portas corrediças, né, dobradiças em si, elas têm um tempo de uso. Também a gente sempre coloca, né, aqui no litoral, as dobradiças em inox, por conta da região em que a gente está. Né? Ótimo. Mas o uso, ele vai, né, precisar às vezes ser trocado, às vezes precisa de um ajuste, de outro. Nem o MDF em si, mas as ferragens, né? Sim. E quem aluga... É muito difícil, porque eu fiz 2 Airbnbs nesse mesmo prédio e um ficou tão a cara da cliente que ela não alugou ainda. E ela tá com dó de alugar, sabe? Por conta disso, desse medo, dessa falta de cuidado, dessa falta de zelo, né? Que acontece quando tu aluga. Né? Tu vai alocar por temporada, principalmente, né? Então... Imagina. Ficou muito a cara dela, ficou muito bonito. Então é isso. Acho que vamos chegando ao fim. Eu gosto sempre de pedir, né, pro convidado mandar um recado pro pessoal de casa. Lembrando que as redes sociais da Elisa vão estar aqui na descrição do vídeo. Então vocês podem acessar as redes sociais para conhecer mais da Dona Planejadas. Se encontra aqui em Itajaí, mas atende toda Santa Catarina.
né? Todo o litoral, principalmente. Todo o litoral. Então, é minha parceira também. É parceira de muitos arquitetos. Tem muitos arquitetos que têm ciúme de lojas. Eu falo, não, pode ir lá na dona, tá tranquilo, porque são parceiros. Eu falo que nós arquitetos, a gente precisa de parceiros, ponta firme. E tu, que resolva um problema, que resolva o problema. E tu, por já ter sido, né, trabalhado como arquiteta, tu não deixou de ser arquiteta, né? Não, tu mas nunca deixa, né? Não deixa, né? Nunca deixa. Mas isso já traz também essa tua empatia com a gente, né? Sim, com certeza. De entender, né? Que de ambos os lados pode ter erro, como que a gente vai solucionar, qual que é a melhor forma. Com certeza, sempre acontece, né, Lid? Então, hoje nós estamos localizados em Itajaí, né? Nossa loja em Itajaí. Eu gostaria de convidar todos para virem tomar um café conosco, para nos conhecer. Acesse nosso Instagram, tem muito conteúdo que às vezes a gente faz, né? No nosso dia a dia, principalmente. E o meu recado aqui é: escolham com responsabilidade os fornecedores de vocês de móveis planejados. Porque hoje o que a gente mais tem no mercado, infelizmente, são pessoas que não têm uma qualificação muito boa, não têm seriedade, não cumprem prazo, né? Tem um preço mais em conta, mas não cumpre prazo. Então, escolham com essa responsabilidade, com o mesmo carinho que vocês vão ter pelo projeto, pelo apartamento, pela casa de vocês. Vocês escolham os fornecedores. É isso aí. Muito obrigada. Eu agradeço. Volte Prazer. sempre. O espaço está sempre aberto para te receber aqui. Adorei. E vamos voltar com case, quem sabe com cliente, uma arquiteta parceira tua. Legal. Pra gente falar aqui mais sobre a valorização e também a importância de tu ter um bom parceiro, né? Com certeza. Conta aqui embaixo pra gente nos comentários o que tu achou dessa nossa conversa. Se você já teve alguma experiência dessa de móvel inchado, uma experiência ruim, conta aqui nos comentários para que a gente também possa te ajudar. Te encontro sexta-feira que vem em mais um episódio do Espaço Aberto. Bem-vindo ao espaço aberto, um lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto. Nosso futuro brilha tanto. De arquitetos a sonhadores, todos em união.